Vamos lá. Bom dia a todos, desculpem a demora, nossos problemas técnicos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Stangolini, eu sou professora da ESA, da USCS, metodista, entre outros cursos, graduações e pós-graduações aqui em São Paulo, tá? Eu sou mestre em Direito Civil Comparado, doutoranda em Direito Constitucional no IDP de Brasília. O nosso curso hoje, turma, vai versar sobre direito econômico privado e público. Hoje vocês vão ter aula comigo, amanhã vai ter com a Maria Cristina, com o Felipe e depois comigo. Por que estudar direito econômico? Alguém poderia dizer por que estudar direito econômico? Não tenham vergonha. Seja como meu pai fala, sejam sem vergonhas. Quem quer me falar por que deve estudar direito econômico? Ora, professora, porque eu achei legal. Ninguém quer me responder? Então, vamos lá. Por que estudar economia com direito público é uma coisa muito importante? Turma, desde que o mundo é mundo, que o ser humano saiu lá da caverna, que se juntou com outros seres humanos e criaram glebas, a gente tem a profusão da economia. Não a economia do século 17, 18, 19 e 20, como a gente vem estudando até então. A economia é uma forma de reter e gerar riquezas. E a forma de reter, gerar riquezas, ela está intrinsecamente ligada ao fato social. E o fato social é intimamente ligada como um casal deitado de coxinha na cama nessa manhã com direito. Então, a economia anda com direito? Anda. São fatos diferentes, são fatos diferentes. Só que, no momento que elas se tocam, nasce para a gente o quê? Um ponto chamado direito econômico. Porque a economia, ela vai mexer com sua estrutura como pessoa, como ente social, vai mexer com o tipo de classe que você vive, o tipo de meio que você vive. Estudar a economia com direito dá a sensação de quê? De entendimento do que se pleitear quando você é operador do direito. Vocês entenderam, turma? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém tem dúvida. Quem tem o materialzinho da ESA, eu peguei recortes de artigos meus fundados em direito econômico na era digital, e coloquei aqui para vocês. Economia e direito são uma relação tão antiga que a gente tem que dar um passo para trás para poder entender o que a gente vai trabalhar. Em relações globalizadas e digitais, a gente tem o que eu chamei ontem, num curso que eu dei em Brasília, de o quê? De nódulos ou bolsas econômicas e geográficas. O que é isso? Hoje em dia, a economia, ela deixa de ser garantista para certas partes da sociedade menos favorecidas, em detrimento do ganho de riquezas de capitais. Ou seja, o curso aqui é focado a você entender a economia em sentido amplo constitucional, sentido amplo de riqueza e sentido amplo de minorias. Por que você está falando isso? Porque, desculpa, eu não sou muito boa em desenhar,
lamento para vocês, mas, para quem não sabe, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia química, depois fiz direito e depois fui fazer contabilidade. Então, logo, eu sou boa matemática. Em matemática, isso aqui se chama conjuntos. Nossa, professora, o que tem a ver matemática com direito? Direito é lógica. Temos o direito aqui e a economia aqui. São sistemas o quê? Diferenciados. Mas há uma interseção aqui, aonde o direito e a economia elas se tocam, produzindo o quê? Meios de produção, cultura, desenvolvimento social. Ou seja, todo indivíduo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, vai estar inserido aqui, nesse sistema. Direito econômico. Esse resultado dessas distintas dimensões se chama direito econômico. E são normas consideradas de gestão. Gestão econômica, gestão de riqueza, propagação e desenvolvimento humano, é tudo aqui, ó. Ou seja, até o nosso último dia de aula, a gente vai estudar essa interseção aqui e seus resultados. Alguém tem dúvida? Posso seguir, turma? Eu vou curiar aqui o que vocês estão escrevendo aqui. Posso continuar, turma? Turma? Oi, pode sim, professor. Vamos lá. Tranquilo. Se eu vou estudar essa interseção aqui, eu vou ter que estudar a vida social de uma maneira macro. E para eu estudar essa vida social de maneira macro, eu vou puxar um pouquinho de história e filosofia. Por quê, professora? Porque eu preciso que vocês me entendam a resolver essas questões aqui, ó. Quando eu falo em direito econômico e empresarial, quando eu dou aula, quando eu escrevo, eu me sinto um pouco arqueologista do direito. Por que, professora? Por que a senhora usa esse diabo desse método? Porque para eu entender onde eu estou agora, eu preciso olhar para trás para saber qual foi o caminho que eu percorri. Por que você está falando isso? Turma, se eu perguntar para vocês, justiça e riqueza são as mesmas coisas? O conceito de justiça e de riqueza é a mesma coisa? Ninguém vai me responder? Não? Turma, valendo uma empada com suco de laranja comigo aqui em São Paulo, na casa da empada, ninguém vai querer responder? Justiça e riqueza é a mesma coisa? Elas estão interligadas no direito econômico? Elas estão interligadas, mas tem uma distinção que é peculiar, é de cada uma.
tem uma interseção, mas elas são, para mim, elas são distintas. Como é teu nome? Oi, eu sou a Glaucia. Desculpa Glaucia. o som, é que tá tendo uma obra do lado da minha casa aqui. Não tem problema, Eu Glaucia. acho que tá atrapalhando. É da onde? Acho que de Curitiba. Curitiba, adoro Curitiba. Tive semana passada em Curitiba. Adoro. Venha passar calor conosco aqui. Não, aqui tá péssimo. Eu tô com dengue, tá? Vim da aula dengosa. Melhoras, Então, vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo. Então, Glaucia e demais alunos, justiça e riqueza. O conceito de justiça, falando do conceito filosófico, como diria Percy, no Pragmatismo Semiótico, é algo que não é se alcançado. A gente tem o quê? O ideal de justiça. A riqueza é algo que ela ou já foi adquirida, ou poderá ser adquirida, ou se multiplica. Nossa, professora, sério? Sério. Desde que mundo é mundo, a concentração de renda, ela está em poucas mãos. Então, se eu pego Thomas de Piketty, economista, se eu pego as escolas de economia da Suécia, elas vão dizer que a justiça e a riqueza no mundo neoconstitucionalista, que a gente vai ver o que é, sempre vão andar atreladas, por mais que estejam em campos distintos. Nossa, professora, como assim? Vamos pegar o Brasil, desde lá que os parentes de manhinha saíram de Portugal, nas caravelas, chegaram lá em Touros, no Rio Grande do Norte, eu sou lá do Rio Grande do Norte, que fizeram um marco lá. A gente começa a entender que a economia, o sistema de riquezas foi vingada a partir dali. E que a concentração de grandes riquezas, por mais que tenham essa migração de famílias, sempre está concentrada em uma pequena parte da população brasileira. Ou seja, aquelas pessoas que veio para o Brasil marginalizadas, foram escravizadas como índios e negros, hoje sofrem do que a gente chama de bolha para poder romper e chegar a sistemas básicos de educação, saúde e o que mais, turma? Poderio econômico. Ou seja, qual é... Oi? Quem fala? Quem está aí do outro lado? Dúvidas, pessoal? Então, o direito econômico, ele vai basear da premissa de qual é o seu diferencial de realidade. O meu diferencial de realidade é o mesmo de um ribeirinho lá do Amazonas? Não, não é. O meu diferencial de realidade é o mesmo de um agricultor de soja no Mato Grosso? Não. O meu diferencial de realidade advém da classe que eu pertenço, do meu poder aquisitivo, do meu grau de estudo, que vai interferir no meu grupo econômico. Ou seja, qual é o meu interesse como indivíduo e parte de um grupo de classes? Portanto, quando você faz esse diferencial de abertura, que parte de uma dimensão de direito, economia e política, você vai ver que todos esses fatos que eu citei interferem na economia. Eu adoro o povo da FGV. Sério, sério. Porque eles têm uns estudos legais sobre IDH.
Você quer saber o quanto um país evoluiu socialmente, politicamente, economicamente? Olha o IDH. IDH não mente. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano de um país, que ele vai analisar todo o sistema aparato macroeconômico do país para dizer se há esse desenvolvimento ou teve um retardamento nesse desenvolvimento. Tudo isso que eu citei aqui começa lá atrás. Tem um povo que eu adoro, francês. Francês é um povo que vai para a rua brigar pelos seus direitos e fazer com que o cidadão tenha um mínimo existencial. Por quê, professora? Tudo começa na França. Professora, mas eu peguei um livro de direito econômico que fala que o direito econômico surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Calma, turma. O conceito de ciência de direito econômico saiu, sim, desse marco. Mas para poder a gente chegar aqui, a gente precisa entender o que Hobbes, Locke e Rousseau acreditavam na divisão de separação entre o Estado e o ente particular. Ok, o Estado pode intervir até aqui. O particular tem a livre negociação, livre poderio econômico. Mas, caso o ente particular, no seu livre exercício econômico, fira o direito de outrem, fira o sistema econômico, o Estado vai ter que intervir. Então, essa relação de Hobbes, Locke, Rousseau, da dimensão política baseada num raciocínio jurídico, que a qual permitia o Estado em uma posição e o privado em outro, a gente poderia atingir o quê? Uma paz social, um desenvolvimento social. Esse desenvolvimento social, hoje a gente chama ele de quê? IDH. Nossa, professora, a senhora é louquinha, né? Eu sou louca. Doidinha. Eu falo para os meus alunos, momento reflexão. Eu estudei interruptamente, sem ter nenhum prazer de sair, beber, até os 28 anos. Quando eu completei 28 anos, eu falei, vou continuar estudando, agora eu vou aproveitar. Então, quando eu falo para você que a posição do que a gente tem como direito econômico, análise da sociedade a partir dessa divisão, é a partir da Revolução Francesa. E, paralelamente, você tem aí, Locke e Hobbes nas Ilhas Britânicas. Por quê? Quando a gente estuda a Revolução Francesa, a gente acha que só aquilo está acontecendo na França, né? Não, mas está acontecendo na França, mas o pessoal está mandando informação para a Inglaterra, está mandando a informação para a América do Norte e para a América do Sul. É tanto que eles influenciaram o quê? A Revolução Americana. Festa do chá de Boston. Ok, turma? Dúvida? Dúvida? Perguntas, questionamentos? Vamos lá? Posso prosseguir? Sim. Vinícius, eu vou tentar virar aqui o notebook para conversar um pouquinho com você. Vamos lá, para vocês aqui conseguir virar aqui. Vamos lá. Quando eu pego meu livro de direito econômico, todo gastozinho, ele fala para mim, olha, o direito econômico nasceu pós Primeira Guerra Mundial.
que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? A morte do arquiduque Francisco, do Império Austro-Húngaro, da Prússia, se eu não me engano, lá em 1900. O que aconteceu? Após a morte dele, houve um armamento na Europa. Consequentemente, essa busca pela militarização pelo Estado bélico fez com que houvesse um boom de industrialização para fornecer armamento, para fornecer contingenciamento nessa guerra. Essa máxima sempre é levada como impulsionar a economia de um país. E esse viés parece muito com o viés de quem? Dos Estados Unidos. Eu nasci no finalzinho da década de 80 e acompanhei todas as invasões norte-americanas. Toda vez que os Estados Unidos precisa de dinheiro, precisa injetar força na economia, ele faz o quê? Uma entrada forçosa em algum país que tem petróleo. Ou seja, a demanda bélica, armamentista, militar dos Estados Unidos vai precisar da indústria que forneça o quê? O produto, e ele vai pagar, vai consumir metal, mão de obra, aquece a economia. Foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Feito isso, a Europa em guerra. Pergunta básica. Se a Europa estava em guerra, alguém estava produzindo insumos de alimentos, produtos dentro da Europa, ou eles importavam? Pergunta básica. Gilberto Coutrin, livro de história. Estou lá no meio da guerra. É tiro, porrada e bomba, como diz a nossa filósofa Valesca Popozuda. Eu tenho tempo de plantar, de produzir produtos, turma, de atender uma demanda alimentícia? Pergunta? Tem como? Acredito que não. Não. De onde é que via isso? De onde é que vinha esses produtos? São importados, né, de outros países que Exato. produzem. Exato. E isso fazia o quê? Gerar a economia daquele país. Correto. E se uma guerra ela impulsiona o sistema bélico daquele país que está guerreando, ele vai impulsionar o sistema daquele país que está exportando alimentos, produtos e serviços. Ou seja, a guerra está acontecendo de um lado do Atlântico e pode interferir no sistema econômico da África, da América do Norte e da América do Sul? Sim. Sim. Dá para você perceber isso a olhos nus? Não. Daí, a gente tem como pai da economia o Adam Smith, que ele acreditava no que Hobbes, Locke e Rousseau falavam, em um setor de necessidades de matéria e conservação e regularização de direitos através da economia, criando assim a célebre frase do mesmo: a mão invisível da economia. Ou seja, a economia ela movimenta coisas que nem sabemos, naquela época, que se poderia movimentar. Ou seja, para Adam Smith, o mercado é capaz de coordenar de maneira pacífica as deliberações pessoais, sociais, políticas e éticas de trabalho de um determinado
indivíduo ou classe social. Tudo certinho? Até aqui? Posso passar? Ou seja, o Adam falava o seguinte, que a economia ia regularizar o quê? O todo. O todo. E que tudo estava interligado e haveria o quê? Uma paz social. Pergunto, depois da Segunda Guerra, desse boom e tudo em 1900, terminou, a guerra não durou tanto, talvez porque a gente não tivesse uma tecnologia bélica como a gente teve na Segunda Guerra, nem na Guerra do Vietnã, nem do Golfo. A minha pergunta, depois que isso aconteceu, estava todo mundo vendendo de feijão, café, açúcar, tulipas em bolsas de valores. Depois disso, o que aconteceu, turma? Alguém quer chutar? 1929, o que foi que aconteceu? Quebra da Bolsa de Valores, o crash de 1929. Vocês se lembram lá da sua professora de história? Eu me lembro de Ionete falando para mim o crash. Estava todo mundo vendendo, vende, desde a guerra, porque tinha como consumir. Países europeus que tinham colônias de exploração na África, Ásia, vendendo. Brasil vendia café e açúcar, às vezes faltava café e açúcar no Brasil. O que aconteceu? A Bolsa quebrou. Houve um problema de recessão. E essa recessão atingiu globalmente. Ou seja, a tese da mão invisível do Adam Smith persistir em 1929, turma? Sim. Porque a gente já tinha um sistema globalizado e nem sabia que era globalizado naquela época, né? Aí tem um professor lá da Universidade de Brasília que olha para mim e fala assim, efeito borboleta. Eu falei, você está assistindo muito filme, rapaz. Mas hoje a gente sente os efeitos de globalização, de bolhas de mercado, de bolhas econômicas, de bolhas ideológicas, mais rápido do que antigamente, porque o crash aconteceu nos Estados Unidos, precisamente em Nova York, em 1929, e a gente veio sentir com um pouco mais de tempo de anos aqui no Brasil, quando se pararam as exportações de café e açúcar, que atingiu o Brasil. Não atingiu tão gravemente quanto atingiu os Estados Unidos, mas atingiu. Feito isso, turma, a minha pergunta para vocês é a seguinte: hoje em dia, 2024, a mão ainda é invisível? A mão da economia ainda é invisível? Valendo a paçoquinha. Ou vocês conseguem ver a mão da economia sendo movimentada? Sim, sim, sim. Por que ela é invisível? Valendo a paçoquinha. Alguém sabe dizer por que ela ainda é invisível? Porque as mesmas influências acabam acontecendo. Notem que hoje em dia a gente sabe de onde é que vem essas influências. A gente sabe de onde é que vem essas influências. A gente pode apontar de onde é que vem essas influências, pessoal? A minha pergunta é: a mão ainda está invisível?
Não. Se eu tenho um problema político, se nesse problema político desencadeia um problema ético, se eu tenho ali uma reserva de mercado proporcionada por uma classe social, a mão deixa de ser invisível? Eu estou botando vocês para pensar. Vamos pensar. Antes da revolução tecnológica, da informação, a mão era invisível? Era, porque pouca gente tem acesso à informação. Hoje em dia, você pode ter acesso à informação de qualidade certificada. Hoje, a mão, ela é invisível ou visível, movimentada por setores da sociedade, classes com poderes escusos, e a qual todo cidadão vê. Eu estou aqui me dirigindo para vocês, para ver aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Então, a mão não está mais tão invisível. Por quê, professor? Porque hoje a gente vai trabalhar as seguintes problemáticas. Reconhecer todas as denúncias contra o caráter progressivo da modernidade como injustiças que não encontram soluções estruturais no quadro da civilização capitalista. O que é que eu estou querendo falar isso? A gente, no final do curso, vai responder, olha, uma sociedade moderna, capitalista, que quanto mais ela consome, mais cria riqueza, do outro lado ela cria pobreza. É uma injustiça social? É uma injustiça social? Ou o Estado pode reequilibrar esses ganhos? Através de quê? Isso impacta. Quanto maior o lucro, mais injustiça social. Vamos partir do ponto que o capitalismo existe. Se o capitalismo existe, ai, professora, mas o povo é comunista. Não, o comunismo não existe. Comunismo não existe, ele não é aplicado, pelo amor de Deus. Dizer que fulano é comunista é dizer que ele cria um unicórnio lá no quintal dele, em termos de vista prático econômico, de sistema econômico. Ai, mas eu vi o ex-ministro hoje, ex-ministro, acho que é da Casa Civil, que agora é do STF, o Flávio Dizino dizer que ele é comunista. Gente, ele se vê como comunista, como papel, mas sistema econômico não é comunismo. Comunismo é inaplicável. Nenhum canto do globo você tem o comunismo. Ah, a China, professor, a China não é comunista, filho. Mais capitalista do que muito país capitalista. E o socialismo, professor? O socialismo, ele nasceu do capitalismo. O socialismo é esse equilíbrio. Ok, você pode ter lucro, mas eu sou o Estado aqui, eu vou equilibrar as injustiças sociais. É a mão do Estado para equilibrar esses setores. Então, sério, professora? Sério. Pode pesquisar. Capitalismo deu à luz ao socialismo. Por isso, como países da Finlândia, Suécia, Alemanha, França são tidos como socialismo. Você pode crescer, mas o Estado vai prever regulamentações para criar o quê? A justiça social. Dúvidas aqui, turma? Posso seguir? Na segunda problemática, que a gente vai responder até o final do curso. Vamos? Segunda, superar a confusão entre prática profissional e a elaboração teórica presente nas ciências jurídicas no Brasil, convertendo a dogmática em domínio científico. Ou seja, resumindo,
eu tenho a teoria. A minha teoria, na prática, eu consigo formular entre hipótese, ação e resultado? Caso aconteça determinada hipótese, eu posso pegar a legislação, a doutrina que eu estou desenvolvendo e tentar resolver um caso prático? Sim. A própria legislação brasileira de âmbito econômico e interesse social, ele está conseguindo aos poucos o quê? Equilibrar a relação. Mas isso a gente vai respondendo de acordo com o curso. Terceiro ponto, recuperar uma definição substitutiva de economia em que o lucro trabalhe para a vida e não uma vida a favor do lucro. Turma, tem alguém aqui com menos de 25 anos nessa turma? Como é que eu vou responder isso? Tem alguém com menos de 25 anos nessa turma? Sim ou não? Quem tem mais de 25? Olha, Luiz Arnaldo, tenho 41. Luiz, estou chegando lá, Luiz. Vamos lá. Eu tenho 38. A minha geração trabalha feito um burro de carga. Se tiver serviço lá no escritório, se tiver serviço para dar palestra, para escrever, para publicar livro, lá estou eu. Por quê? Porque a nossa geração foi uma geração que priorizou demais o quê? O trabalho e o lucro. Vocês concordam? É. A nossa geração é a geração que foi lá, saiu da casa dos pais, comprou um carro, comprou um apartamento, comprou uma casa, pagou a faculdade e seguiu. Sério, professor? Sério, tem estudo, está na estudo da FGV. A geração anterior à nossa, que a nossa geração até os 41, vai ali da década de 93 a 80, ela fez isso. A geração que vem atrás da nossa, ela trabalha só o necessário, não vai além, não tem a menor intenção de comprar um carro, nem sair da casa da mãe e nem da avó. Vocês sabiam disso? Pois é. Tem a menor intenção. Família canguru. Todo mundo na bolsa da mãe e da avó. Do pai e do vô. Aí o pessoal da FGV não tinha o que fazer, foi lá e fez uma pesquisa. Ou seja, a geração de 20 anos até 30 foi a que menos teve crescimento e enriquecimento. É a que vai ter mais dificuldade em encontrar um trabalho, a que tem mais dificuldade em ficar num trabalho, de ter uma casa, de adquirir uma casa e viver sozinho e comprar um carro. Depois você joga aí no Google, tem lá a geração que é mais pobre que nossos pais e nossos avós. Tem essa matéria bem interessante. Sério, professora? Vocês não notaram isso, não? Quando eu li a reportagem, a minha ficha caiu. Então, o paradoxo de lucro do trabalho e vida, ou vida a favor do lucro, vai ser algo questionado a partir dos anos 2000 até agora. Olha, eu quero trabalhar, mas não vou trabalhar tanto ao ponto de estragar minha vida pessoal e íntima. Não vou deixar de sair com meus amigos porque eu estou fazendo hora extra. Isso é um posicionamento de uma faixa etária que vem anterior à nossa, que também vai ser estudada, porque isso vai impactar em fechamento de empresas, abertura de novas empresas, um novo sistema econômico emergindo. Então, a resposta a essa definição
é o que a gente vai tentar. Ó, o Vinícius está rindo, né? Por que, Vinícius, você está rindo? Um amigo meu fala que é a geração Nutella. Um amigo meu fala que é a geração Nutella. Filhos. Você tem filhos assim, Vinícius? Que casam nesse sistema? Vinícius, eu saí de casa com 16 anos, viu? Meu pai e minha mãe eram loucos, me emanciparam, que eu passei numa faculdade, me emanciparam com 16, né? Mas eu ia fazer a faculdade com 15. Aí depois fui trabalhar, depois não voltei mais para casa, não. Tá vendo? Vinícius, meu estudo empírico. Vinícius, minha bandeira do Rio Grande do Norte. Vamos lá, turma. Quarto ponto. Ampliar o debate sobre o que é bem-estar social, para além das alocações eficientes, incluindo o quê? Concepções multidicionais do desenvolvimento. Aí você olha para mim e fala, professora, que diabo é isso? Turma, toda vez que eu tiver um livro ou um artigo falando de multidimensionais, eu estou falando de nichos da sociedade, de parcelas da sociedade. Exemplo, parcelas do nicho do feminismo. Sim, feminismo, gente. Feminismo é a mulher galgar postos de trabalho, condições de serviços econômicos, de vida, a fim de equiparar com os direitos econômicos e sociais do homem. Não é ter direito de tatuar o corpo todo, embora ela possa, assim como o homem, de se vestir do jeito que ela quer, é mais que isso, é uma equiparação econômica, tá? Que é a incorporação de mulher do mercado de trabalho, equiparado, com condições, não só de trabalhar, mas chegar em níveis que homens já estão lá desde que o mundo foi criado. Então, é isso. É falar sobre o coletivo negro, de deficientes, de idosos, de pobres, de uma determinada região do país. É sobre isso, de adequação e movimento para que a economia ali comece a rodar. Alguém tem dúvida do ponto 4, que a gente vai começar a trabalhar para responder até o final? Mas ela estuda, né, Vinícius? Ela faz o que da vida, sua filha? Ó, ela está no coletivo multidimensional. Não estuda? Pois é, psicologia. Psicologia é um curso bom, todo mundo precisa. E vai precisar mais ainda. Por quê, professor? Porque a gente passa uma parte da vida se machucando, para na segunda parte a gente procurar a psicóloga, filha do Vinícius, para se tratar. A vida é isso. Ó, fiz até uma propaganda para sua filha, Vinícius. Vai ter muito trabalho. Graças a Deus, diga, Vinícius, graças a Deus. 5 e último ponto, antes da gente entrar no nosso intervalinho de 15 minutos. Superar o isolamento do direito em relação às demais ciências sociais. Gente, eu fiz direito na época que Jesus Cristo era menino, arco-íris era preto e branco, né? E candeeiro dava choque. Muito tempo atrás. O que acontece? O meu professor de direito constitucional, de direito comercial, ele analisava o direito sem as outras ciências. Quando chegou no final do meu curso, foi que apareceu 2, 3 professores que fizeram essa intermediação que o direito comunga e conversa com as outras áreas. O direito ele vai conversar com a direito, com a economia, com a política, com a ética, com a cultura e com o social. Tudo isso é o referencial que Pussy
no pragmatismo falava de quê? Recorte. Que é o recorte? Há uma linha aqui. Nessa linha eu pego um fato. Esse fato aqui, nesse determinado momento e data, ele tem que ser visto de uma visão o quê? Que o direito esteja, que a economia e a política esteja, que a ética e a cultura também estejam. Professora, pode ser um marco histórico? Pode. Então, é isso que a gente deve fazer. Toda vez que um cliente chegar no escritório e se tratar de quê? De um debate sobre direito e economia. Então, trazer essa realidade, isso acontece muito com o direito tributário, entender por que danada cobrança de imposto desse tributo está sendo cobrada, mas não tem a ver com isso, mas está sendo cobrado. Por quê? É análise política, histórica e econômica. Você vê muito isso no quê? No posicionamento do Barroso, para poder entender. Ok, turma? Dúvida e questionamento? Vamos para o nosso intervalo? 15 minutinhos eu volto. Podemos começar? Sim. Turma, a gente já viu esse bloco aqui, ó. Como nasce, eu falei para vocês, né? Como é que nasce a formação econômica. O direito econômico nasce, a gente já falou da crise de 1929, e agora a gente vai para o neoconstitucionalismo pós-Segunda Guerra e sociedade cosmopolita. Aí você me olha com esses olhinhos brilhantes, aí fala, professora, que diabo é isso? Look at my blue eyes, meus fofinhos. Turma, você já ouviu falar de neoconstitucionalismo e cosmopolitismo? Alguém já ouviu? Já. Vinícius, o que é neoconstitucionalismo e cosmopolitismo? Tá, só neoconstitucionalismo. Vou explicar o que é. Pode ser? Começar a fazer sentido. Aconteceu a quebra, a gente tem a Primeira Guerra, né? Tem aquela profusão econômica. Aí a gente tem aí a quebra e a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que em escala infinitamente maior que a primeira, movimenta o mercado com o quê? Com o sistema bélico. A África, a Ásia, os Estados Unidos e a América do Sul nunca importaram tanto para a Segunda Guerra. Na Alemanha, a gente tinha a Constituição de Weimar. E lá tinha uma diretriz econômica bastante parecida com a que a gente tem hoje, né? E lá a gente tem a profusão do nazismo na Alemanha, abaixo na Itália o fascismo, e a gente tem lá, querendo ou não, para esse eixo, um grande filósofo e acadêmico chamado Carl Schmitt, a qual ele institucionaliza o mercado pelo mercado, acerca das relações sociais, econômicas, éticas e políticas do Estado alemão. Aí vocês vão lembrar de Hans Kelsen, o pai do positivismo judeu, que falava, não, a lei ela tem que ser aplicada. Acontece que, após a guerra, a gente tem que lidar com a estrutura econômica
política e constitucional do pós-guerra. O neoconstitucionalismo é uma quebra de ruptura. A gente vinha crescendo numa visão econômica, constitucional, em que pesa o Estado Democrático de Direito e as liberdades e a obtenção do Estado em equiparar, num voo altíssimo. Chega a Segunda Guerra, há uma quebra desse parâmetro e tudo o que ficou para trás pós-Segunda Guerra, ele é rompido. Então, nasce o neoconstitucionalismo, ou seja, você vai ter que trabalhar com ideais de mercado econômico, político, social e a fragilização do Estado Democrático de Direito, que a gente vem acompanhando em tempos no mundo todo. Ou seja, o neoconstitucionalismo vai analisar essa ruptura. Para quem gosta de se aprofundar entre a quebra dessa ruptura do Estado, do privado, eu sugiro um livro chamado Os Dois Corpos do Rei, tá? E a Praça Alexander, que vai tratar sobre o neoconstitucionalismo. Por quê? Com isso, essa quebra de paradigma do que a gente tinha como Estado Democrático de Direito, como livre comércio, como social, como político, foi quebrado. E nasce para a gente um novo instituto chamado cosmopolita. Quando eu pego a palavra cosmopolita, eu falo, fulano é cosmopolitano. Então, naquelas grandes áreas urbanas, ele é cosmopolita. A tudo e a todos ao mesmo tempo. Como é a todos e a todos ao mesmo tempo, eu tenho eixos positivos e negativos. Eixos que vão trabalhar por um crescimento social e econômico justo, e há meios de exploração econômicos e sociais não justos. Ou seja, é como eu tentasse conviver com o yin e yang. Nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. Então, trazendo para o nosso país, hoje a gente teve uma polarização política, não teve, turma? De 2016 para cá, aliás, perdão, 2014 para cá, a gente não teve uma polarização política? Vocês concordam? Sim, isso é cosmopolitismo. Teve essa polarização econômica, não impactou de forma prejudicial ao sistema econômico brasileiro? Sim. Demais. Demais. Esse impacto político, ele gerou um impacto econômico, um impacto social, e esse impacto social levou ao impacto, o impacto ético. Eu estou falando besteira, eu estou falando o que é a realidade. Isso é cosmopolitismo. Então, desde que teve a Segunda Guerra, que a gente vê uma ascensão das ciências econômicas, de direito e de política, a gente teve uma quebra com a Segunda Guerra Mundial. Ideias antidemocráticas, anti-mercados, antissociais, começaram a ser essa profusão e a viver no entremeio da sociedade. Isso gera estabilidade econômica. Quem é que vai querer investir num país que é instável? Que há o quê? Um racha num país. Então, isso é o estudo do cosmopolitismo. Um grande professor que trabalha sobre neoconstitucionalismo e cosmopolitismo é o George Zabudi. Professor maravilhoso lá do IDP. E a gente percebe que, após essa quebra, a mão que era invisível não é mais tão invisível. Porque dentro do jogo a gente consegue ver os players. A gente consegue ver os players. Quem é que está barrando
o sistema econômico de agir, quem é que está barrando o equilíbrio do Estado em querer manter o econômico e o social junto. Então, a mão não é mais tão invisível como era no século passado, até a metade do século passado. Vamos fazer 2 exemplos aqui de coisas econômicas que impactaram o social que tiveram que ser resolvido na justiça? Podemos? Bora. Vamos lá. Quem é mais velho aqui? Quem é mais velho aqui? Gente, você se lembra do Collor? Fernando Collor de Mello? Hein, Luiz? Sim. Opa. Lembra, né? A minha avó e minha tia votaram nele porque ele era político. Você acredita? Minha avó e minha tia votaram nele. Isso não é brincadeira, não. O que Collor fez? Você se refere aos planos econômicos? O que ele fez que foi mais impactante? Ele determinou aquele empréstimo compulsório, né, que acabou bloqueando valores acima de 50 mil cruzeiros das contas de poupança da população. Exatamente, ele confiscou conta. Em outras palavras, ele confiscou o dinheiro do povo. Né? Ele confiscou, gente. Eu era pequena, meu pai trabalhava na Petrobras e minha mãe ela tinha uma fábrica de sorvete lá no Nordeste, tá? E eu lembro meu pai, as minhas avós e meus avós desesperados porque tinham feito um rapa. E meu pai, ele tinha uma coisa que quando ele viajava embarcado, o que ele recebia no mês, ele rapava a conta e trazia dentro do carro. O problema foi, Painho não fez isso. Ou seja, ficou a conta da família toda bloqueada. Como é que a gente ia pagar a escola? Como é que ia comer? Como é que ia fazer as coisas? Imagina só. A sorte da gente é que a família da gente tinha um sítio. A gente passou 65 dias comendo ovo e galinha, fruta que vinha do sítio. Por quê? Porque as poupanças e as contas foram bloqueadas, confiscadas. Meu pai, com o intermédio do sindicato, conseguiu um advogado em Maceió, a gente mora no Rio Grande do Norte, que conseguiu desbloquear as contas. Meu pai entrou com ação e conseguiu desbloquear. A da conta da minha mãe e dos meus avós só vieram desbloquear com 4 ou 5 meses. Eu era criança e eu lembro disso vividamente. Imagina quem não tinha naquela época condições de contratar um advogado. Como é que ficou os meses que ficou sem ter acesso ao dinheiro? Isso é o quê, turma? Como a gente poderia classificar um ato desse? Atentado contra o Estado democrático de direito e contra o direito econômico e financeiro. Concordam? Eu cresci com aquilo na minha cabeça. Meu irmão era pequeno, minha mãe não tinha condições de comprar o que ele tomava, porque ele nasceu com um bom peso, mas ele teve um problema e que ficou bem magrinho, ele precisava tomar um determinado tipo de leite que ela tinha que comprar não sei aonde. Meu irmão, por bom tempo, ele ficou muito pequenininho, mas depois ele teve que fazer tratamento para corrigir o tempo que ele ficou sem tomar, porque sem dinheiro, a família sem dinheiro. Quando o dinheiro chegou, nem todo o mercado lá em Natal tinha os bens, porque congelou de todo mundo. Isso, pessoa física e pessoa jurídica. Imagine o rebosteio disso naquela época. Quem é mais novo não vai lembrar. Mas isso me marcou.
Nos dias atuais, o nosso vizinho Argentina está acontecendo o quê? Hein, turma? No nosso vizinho Argentina. Lá nos Los Hermanos. A mesma coisa. Vocês estão sabendo que na Argentina está acontecendo a mesma coisa? E a Argentina sabe o que aconteceu no Brasil. E mesmo assim, estão fazendo confisco. A única diferença é que lá tem um patamar de valor. Tem um patamar de valor, se isso está acontecendo. Tem um patamar de valor. Estive lá em dezembro, janeiro e voltei em fevereiro. Às vezes eu dou curso lá. E estava acontecendo isso. Você tem um determinado valor, chegou aquele valor, ultrapassou aquele valor, confiscado. Ok? Ok. E para você equilibrar ações feitas pelo executivo, você vai precisar do judiciário para regular. Lembra de Montesquieu? Regular a balança. Lembra de Hobbes? Locke. Agora vamos aqui. Óbvio que a nossa sociedade cosmopolita, ela tem sim essas bolhas ideológicas de pensamento, de economia, de exploração, de justiça social, mas ela também tem intempéries que a gente chama no direito administrativo de fato do príncipe. O fato do príncipe é aquele fato que não é provocado pelo Estado, pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, em sentido de município, estados e ente federativo. O fato do príncipe é aquela coisa global. E qual foi o fato do príncipe que a gente teve nos últimos 3 anos, turma? Qual foi? O fato do príncipe que a gente teve nos últimos 3 anos? Valendo um dadinho, um ovo de dadinho, Covid. A Covid não é o fato do príncipe? Sim. É. O que aconteceu? A gente não podia sair para trabalhar. Não podia ir para trabalhar. E o fomento econômico da gente baixou. E esse fomento econômico baixo, ele poderia ter sido evitado com o quê? Com a compra de vacinas, no momento oportuno. O que atrasou o quê? A alavanca comercial e a gente entrou numa recessão. Querendo ou não, isso são propriedades neoconstitucionais cosmopolitas no direito econômico. Ou seja, quem tem matéria de legislar sobre a saúde é União, Estados e municípios, no que couber a cada um deles. A União não comprou as vacinas, veio o STF e falou assim, os estados e os municípios, em virtude da pandemia, do caos, haverá de ter esse trâmite econômico e poderão firmar parcerias e compras de vacinas. Ou seja, quando libera-se a compra de vacina pelo Estado e pelo município, você tem uma profusão da roda da economia girando, porque o investidor, olha, o Brasil já comprou vacina, município ou Estado, vão vacinar, eu já posso vir aqui, olha, num ponto de vista do município e do Estado, aquela aquisição de vacina, ela vai gerar o quê? A economia ali, ó, comprou, pagou, transporte, logística, locais para vacinar. Diretamente e indiretamente, o pessoal voltando ao mercado de trabalho, ao mercado econômico para produzir. Entenderam como é que funciona o neoconstitucionalismo cosmopolita em sede de direito econômico, turma? Ficou claro que é tudo interligado? Dúvidas? Posso passar para o próximo tópico? Vamos lá.
Você falou, professora, que é tudo interligado. É, doidinho dos povos, é tudo interligado. Aí, lá no fundo da sala, salta fulano e pergunta: mas isso não cria um paradigma, professora, entre o Estado? Aí eu falo: qual paradigma, meu jovem? Olha, a divisão, até onde o Estado pode ir, quais matérias que o Estado pode fazer, e o que o direito econômico é. O paradigma que a gente vai enfrentar a partir de agora é o paradigma do Estado. Quando o Estado pode atuar? Quando o Estado não poderá atuar em frente ao conjunto do resultado do direito econômico. Toda vez que eu falar em conjunto do resultado do direito econômico, eu vou ter um fato aqui que ele vai precisar ser respondido. Entendeu? Lembra lá do exemplo do Fernando Collor, do Milei e das vacinas. Tá? Porque agora a gente vai estudar esse paradigma. Por quê? Quando a gente estuda esse paradigma, ao final do curso eu respondo aquelas 5 perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Toda vez que eu estou dando uma aula disso daqui em graduação, pós-graduação, eu falo que o Estado cria o público e o privado. Tá? E as revoluções do século lá, XVIII, com a Revolução Francesa, faz nascer o quê? O liame. Tá? Aqui eu tenho o público e outro privado. No privado, sempre vai ter uma hierarquia. No privado, eu vou sempre estar tratando os entes de igual para igual. Por quê, professora? Por que que na administração pública eu vou ter uma hierarquia? Porque qual é a finalidade do ente público, professora? Qual é a finalidade do ente público? É a sociedade, o bem-estar social. Correto? Correto que eu estou falando? E o bem-estar social é o nível que é o ponto da eficácia do Estado, do ente público, turma. A última coisa é o bem-estar. Ele sempre vai estar prezando o bem-estar social, o coletivo. Ou seja, aqui, toda vez que eu falar, então, mas como é que fica o social? Foi garantido a equidade para todos? Porque o fim do ato administrativo público é esse. Já. O privado, a gente tem uma relação aqui de igualdade. Tem-se em tese que aqui todo mundo está no mesmo nível. Oi, pessoal, consegue ver? Pronto, pessoal. A câmera desligou e habilitou do notebook. Do nada, ó. Então, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, aqui, entre o privado, a gente tem a igualdade. Aí você olha para mim com esses olhinhos brilhantes e fala assim: professora, igualdade? Sim. A gente vai ver que na divisão de competência, sempre que houver uma desigualdade, o próprio Estado que regula essa igualdade do privado vai equilibrar.
o jogo. Exemplo, turma, alguém poderia me citar uma regra de equilíbrio do direito privado? Porque, em tese, aqui a gente tem paridade de armas entre as partes, né? Exemplo. Hipossuficiência, inversão do ônus da prova. Tudo baseado no poderio econômico. Correto, turma? Faz sentido? Faz sentido a explicação? Por mais que haja igualdade aqui, porque no termo técnico a gente sempre vai prezar pela igualdade, quando não houver a igualdade de fato, o próprio mecanismo privado, que muitas vezes é estabelecido pelo Estado, vai equilibrar. E muitas vezes esse equilíbrio vem do quê? Da disparidade técnica e econômica entre as partes. Fiz me entender? Dúvidas? Vinícius? Luiz? Posso seguir? Vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos ação. Lembrando que essa aqui é a nossa aula introdutória. Vamos lá. Lembra lá que eu falei para você que tudo que é competência do Estado em forma de direito, eu vou ter o quê? Uma hierarquia. A hierarquia é o interesse da coletividade, da sociedade, em cima do meu interesse individual. Aqui, a gente vai ter como o coração da competência pública regindo a privada, lembra lá explicando equidade, que está lá na Constituição também, a Constituição Federal. Após a gente estar cansado de saber, velho de saber, que vem o que? O direito administrativo, que, ou seja, como rege as relações entre órgãos descentralizados e desconcentrados, tá? Nas relações entre eles, nas formas como é produzido e o seu choque com o cidadão. Aí você pode lembrar do poder de polícia, serviços públicos, conservação, a administração em si, temos o direito administrativo. Aí a gente vem direito penal e processo penal, a qual a gente vai tratar da ultima ratio, que é o quê? A conduta que afronta o quê? A sociedade num todo e que não é geral aceita. Então, por isso que a gente temos o direito penal e processo penal. Aqui a gente tem o direito tributário, a qual vai regulamentar a formação do tributo e a sua aplicação. E aqui a gente tem o direito financeiro, que é a forma de administrar, gerenciar recursos em meio da tributação. Ou seja, na tributação eu crio, no direito financeiro eu emprego aquele tributo. O problema, turma, começa aqui. Direito tributário e financeiro. Para quem conhece direito econômico, a gente tem uma facilidade de enxergá-lo. Mas para vocês, direito econômico está ali do lado do direito tributário e financeiro? Se vocês fossem me responder, professor, eu colocaria direito tributário e direito financeiro embaixo? Botava tributário, financeiro e econômico embaixo? É mais amplo. É mais amplo. Seria ele que englobaria o direito tributário e o direito financeiro?
É a pergunta que a gente vai botar na cabeça. Porque no direito privado, eu tenho aqui, as partes envolvidas estão em condições iguais, porque se não tiver, a própria legislação vai colocar. Então, aqui eu tenho direito civil, obrigações, contratos, famílias e sucessões empresarial, relações entre comprador e vendedor, formas de pagamento, criação de sociedades, eu tenho direito do trabalho, relações de trabalho e tenho direito do consumidor. A minha pergunta é, afinal, onde entra o direito econômico? Está vendo aí, ó? Onde entra o direito econômico? Direito público? Privado? Não sei. É misto? Se eu fosse perguntar para vocês, aonde entraria o direito econômico? Em qual vocês colocariam? Vinícius, público. Por que Vinícius é público? Porque é público, Vinícius. Fala para mim. Em razão da amplitude e alcance. Ok. Quem mais vai com Vinícius? Quem vai aqui no azul? Levanta a mãozinha. Quem mais quer ir no público? Ninguém? Quem acha que é privado? Luiz acha que é misto. Quem acha que é privado? E eu não sei. Alguém quer chutar? Você tem 25% de acertar. Posso ir, turma? Posso responder? Resposta. O direito econômico como um ramo de direito público que disciplina a condução da vida econômica da nação, objetivando estudar, disciplinar, harmonizar as relações jurídicas entre entes públicos e os agentes privados, detentores dos fatores de produção. Quem foi que escreveu isso? A professora de vocês no artigo. Ou seja, toda vez que eu falo em direito econômico, eu estou falando o quê? Em sentido macro e sentido micro. Macro, quando eu falo de nação. E micro, quando eu falo de você, cidadão, que foi alvo de algum tipo de especulação. Entendeu? O objetivo aqui é disciplinar essas relações para trazer o quê? Paz social, desenvolvimento, de eu atender a minorias e maiorias. O direito econômico, ele vai estabelecer lá fatores de produção. Fatores de produção, eles servem para quê? Para determinar a riqueza e o índice de desenvolvimento humano de um estado, de uma nação e de um município. Parabéns a quem acertou. E agora vamos para as dúvidas. Alguém tem dúvida aqui de algum ponto? Alguém tem dúvida? Não. Não tem dúvidas? É isso mesmo? A próxima aula, gente, é com o Felipe, meu amigo. Depois com a Maria Cristina, depois vocês voltam comigo, só com casos práticos, a qual a gente vai responder aquelas questões que a gente vai trazer aqui, que eu já trouxe. Com o quê? Com respostas do âmbito político, jurídico e de economistas, no âmbito da administração pública, da privada, administração pública e o ente digital, e administração privada, da administração privada e o ente digital. Por quê? Porque hoje em dia a economia, como a gente já viu, ela virou uma economia global digital. Eu tenho que preparar vocês para o real e para o mundo virtual.
Muito obrigada pela aula de hoje. Desculpe o pequeno atraso e o incômodo com a aparelhagem. Possivelmente a próxima aula vai ser totalmente virtual, sem eu estar gravada. Possivelmente eles vão gravar dos escritórios deles, eu também vou gravar aonde eu esteja no país, tá? Mas foi um prazer conhecê-los, tá? Alguém quer dúvida, quer algum livro, quer uma explicação mais prática ou teórica, me procure no Instagram ou no Facebook, será um prazer atendê-los. E caso vá aí na sua cidade, venha tomar um café, um suco com a professorinha de vocês, tá bom, gente? Beijão, muito obrigada, é um prazer tremendo conhecer vocês, tá bom? Beijão.